Bem, meus queridos, estamos aqui já 2 horas nessa imersão, mergulhando, né, cada vez mais dentro daquilo que Deus preparou para a gente nesses dias. Quem está gostando aí dessa imersão, comenta aqui, coloca um comentário, envia para os seus amigos esse link, suas comunidades, grupos de estudo, família, quem está querendo começar o homeschooling. Dá um like, gente, é muito importante. Se inscreve no canal, isso é muito importante para que esse conteúdo venha a ser expandido para mais famílias, que possa chegar de uma maneira orgânica, né? E não de uma maneira equivocada, vamos dizer assim, né? A gente quer que esse conteúdo alcance justamente aquelas famílias que estão precisando de ânimo, de clareza, de preparação para um ano de sucesso no homeschooling. E você, algumas pessoas perguntaram aqui, você que está se perguntando sobre a gravação aqui desse conteúdo, a gente está transmitindo aqui ao vivo, gratuitamente, para abençoar o máximo possível, né, alcançar o máximo possível de famílias, mas a gente tem tido um zelo, um cuidado com o conteúdo gerado, inclusive pensando na própria sustentabilidade da estrutura e da própria Expo Homeschooling, né, esse evento aqui, ele está sendo organizado pela Expo Homeschooling, que nós administramos, bem como com o apoio, claro, também da Generations Brasil, né, que idealiza aqui também a Expo e esse conteúdo. E então, nós temos uma plataforma, que a gente chamou carinhosamente de Expo HS Online. Então, esse vídeo, né, essa transmissão dessa imersão deste primeiro dia, está aqui disponível gratuitamente, vai ficar disponível durante este final de semana, tá? 48 horas, vai ficar ao vivo aqui, disponível gratuitamente. Depois, ele vai ficar disponível apenas para os assinantes da Expo HS Online, tá? É um valor extremamente acessível, a menos de R$6 por mês, apenas para manter exatamente ali a plataforma. Isso é uma promoção de lançamento, o valor é para ser maior, mas aqueles que estão primeiro acessando a Expo HS Online têm esse privilégio. E o que é que você encontra dentro da Expo HS Online? É uma plataforma de conteúdo, de palestras, de todas as palestras da Expo, gravadas de 2022, 2023, 2024, 2025, todas as palestras de 2025 já estão disponíveis lá, e agora outros conteúdos também, além das palestras da Expo, tá? Como essa sessão de webinars aqui nesse conjunto, né, de imersão homeschool, e outros conteúdos que em breve traremos como novidade para vocês também, tá? Então, acesse a Expo HS Online, o link para a Expo HS Online também está na descrição aqui do vídeo. Depois, nossa super produção técnica aqui, nosso filho João vai conseguir projetar para a gente aqui o QR Code também da Expo Online, tá? E já está aqui, ó. Então, quem acessar aqui em cima já consegue pegar logo depois. A gente vai dar início aqui agora a terceira parte, não é isso? E a Bárbara vai falar um pouquinho aqui para a gente. Queria também acrescentar que nós já temos a data da Expo Homeschooling de 2026. Verdade. Nós vamos repetir em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 19, 20 e 21 de novembro. É um feriado, quinta, sexta e sábado. O local lá do Cidade Viva, né, o campus metropolitano Cidade Viva e toda a educação Cidade Viva Education, a igreja e a faculdade foram extremamente hospitaleiros com as famílias. A cidade é muito acolhedora para famílias e um ambiente seguro. Então, nós, avaliando o cenário, avaliando as possibilidades deste ano, já estávamos com o desejo de fazer eventos online e estávamos receosos de onde a Expo Homeschooling física presencial aconteceria. Tendo visto lá a estrutura, o acolhimento, a hospitalidade e o grande apoio da Faculdade Cidade Viva, da Igreja Cidade Viva, conversando com eles, né, eles estão de braços abertos e confirmamos juntos a repetição da Expo Homeschooling ali no Nordeste, em João Pessoa. Se você se organizar, se você se programar, é possível estar lá. Vamos prestigiar as famílias do Nordeste, vamos fortalecer essa região do Brasil.
Existem pérolas preciosas ali, famílias preciosas que se sentem acolhidas e prestigiadas quando a comunidade nacional de homeschooling vai até eles, né? Muitas vezes muitos eventos são no sul, no sudeste, no centro-oeste, e nós vamos repetir a Expo Homeschooling para consolidar o que foi começado ali. Então, dias 19, 20 e 21 de novembro, coloca na sua agenda, acredite, ore, né? E faça um grande esforço para estar lá em família, porque você não vai se arrepender. O que foi maravilhoso vai ser ainda melhor com a graça de Deus. E já estamos aqui com a Jaqueline Vieira. Ela entrou já no estúdio. Vamos colocar aqui a Jaqueline conosco. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Que prazer te receber. Gratidão pelo seu tempo, pela sua disposição. Admiramos seu trabalho. Eu vou aqui ler a biografia, é uma breve bio da Jaque. A Jaqueline Vieira, ela é a responsável pelo IG Educando e Evangelizando. Ela é casada, cristã, mãe educadora dedicada, professora, mestre e doutora em Química Orgânica. Ela prepara excelentes materiais que compartilha lá, no Educando e Evangelizando. E já pratica homeschooling há alguns anos e de uma forma muito fiel, constante e excelente. Ela compartilha ali o seu dia a dia no IG Educando e Evangelizando e tem ganhado o respeito e a admiração de muitas famílias educadoras por causa da sua coerência cristã com a excelência da prática. E ela gentilmente aceitou o convite de mostrar aqui para as famílias como ela faz o planejamento, inspirar as famílias. Então, nós vamos receber com muita alegria a Jaqueline Vieira. E se esse conteúdo te abençoa, te enriquece, compartilhe também com outras famílias para que elas também possam ser abençoadas. Obrigada, Jaque. É isso, eu agradeço o convite. Foi uma surpresa muito grande quando você entrou em contato comigo, né, para a gente falar sobre planejamento. Planejamento é algo que já me acompanha desde o início da educação domiciliar e um pouquinho antes na minha vida de professora de química, né? Então, já é uma área que eu tenho um pouco de conforto, né? Porque eu já tenho um certo costume a realizar um planejamento. Mas antes de começar, eu gostaria de falar que o planejamento em si, ele não salva a nossa educação. A gente tem que estar com o nosso coração no local correto. Se a gente focar toda a nossa energia no planejamento, num pedaço de papel, a gente vai falhar. A gente tem que colocar o nosso coração no local correto, que é em Cristo. Ele é o propósito da nossa educação. Eu sei que muitos que aqui estão hoje já passaram pelo desespero de não saber o que fazer. Parece que a gente está sempre apagando incêndios, porque é como se a gente vivesse um dia de cada vez. Porque nós não temos um plano, não sabemos onde caminhar, não sabemos o começo daquele planejamento, o final daquele planejamento. Nós ficamos encantadas com muitos materiais colocados na internet. E eu sempre brinco que quando a gente começa a educação domiciliar, nós sofremos de uma síndrome. É a síndrome do objeto brilhante. Toda vez que a gente vê um material novo, a gente quer fazer o quê? Largar o material que nós estávamos usando e usar aquele material incrível, porque aquela pessoa está usando com o filho dela e funcionou super bem, então vai funcionar também na minha casa. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que nós não podemos viver mudando de planejamento, mudando de currículo. Nós temos que começar o ano com o coração focado, com um propósito. A gente tem que saber de onde nós estamos partindo e para onde nós queremos chegar. Então, você que está aqui hoje, eu não sei se você está começando a educação domiciliar agora, eu não sei se você já é uma mãe educadora, um pai educador de muitos anos, mas ainda não sente segurança no planejamento. Eu estou aqui para auxiliar vocês um pouquinho com a minha experiência. Sei que vocês vão adaptar, porque o que funciona para mim pode não funcionar para vocês. Então, eu espero que vocês retenham o que é bom para a rotina de vocês e façam uma adaptação. Tá bom? E eu vou levar aqui, vou indicar para vocês alguns livros que funcionou muito bem para mim no início da minha caminhada. Um livro, eu não tenho aqui comigo, um livro físico, que é o Blueprint Homeschool, eu li ele pelo Kindle, mas é um livro excelente que vai te direcionar a fazer um planejamento simples. É como se fosse um mapa, um guia, você vai partir daquele planejamento para desempenhar toda a sua educação no decorrer do ano.
Outro livro que me ajudou bastante, depois que eu já sabia aonde eu queria chegar, eu fui olhar as abordagens mais comuns na educação domiciliar. E eu percebi que eu me encaixava muito na educação clássica. Depois que eu percebi a abordagem que eu me encaixava, eu fui olhar os métodos. Mas eu vou utilizar só a educação clássica em si? Não, eu vou utilizar a educação clássica cristã. E foi aí que eu conheci o CC, né, o Classical Conversations. E foi uma virada de chave assim na minha vida. E um dos livros que me ajudou muito foi esse livro A Mente Bem Treinada. Às vezes você olha para esse livro imenso e você se assusta. Só que no início eu li somente a fase que meu filho se encontrava, que era a fase gramatical, o estágio gramatical. Então eu li tudo que falava sobre a fase gramatical, anotei o que eu precisava, olhei as tabelas lá no final de cada fase. Ela traz algumas tabelas para nos direcionar, inclusive com o tempo de estudos. Então, se você tem esse livro, lá na página 331, você vai ter um conjunto de tabelas de acordo com a grade que a criança se encontra. Se ela está na primeira grade, na primeira série, segunda série, terceira série, então aqui vai te direcionar sobre os conteúdos que a criança vai estudar, o tempo que você precisa desenvolver cada conteúdo, mas lembrando que isso não é uma regra. Muitas pessoas, às vezes, chegam no meu Instagram e perguntam, Jaqueline, quanto tempo você estuda com seu filho? E às vezes eu fico com medo de responder essa pergunta e a pessoa achar que tem que aplicar exatamente aquele tempo no lar dela. E quando, na verdade, nós sabemos que cada casa, cada filho tem uma personalidade diferente, funciona com uma rotina diferente. Então, eu sempre falo, meu filho estuda tantas horas, só que ele já vem de uma rotina firme há muitos anos. Então, eu já sei como funciona a concentração dele, como eu posso fazer a divisão dos conteúdos, os turnos de estudo. Então, o que eu indico para essas mães e para esses pais é que olhem para o seu filho de forma individualizada. Não peguem somente a tabela do livro e queiram aplicar e tem que dar certo. Não é assim, ele não é engessado, é uma sugestão. E outro livro que eu gostaria de indicar também é o livro da Lei Borges, que é a fundadora do CC, o Essencial. Tem também a pergunta, que esse aqui já é para o estágio da gramática, e esse aqui da dialética, né? Que é a pré-adolescência, onde meu filho se encontra. Então, estou lendo esse livro agora, muito bom. E vai auxiliar vocês no desenvolvimento desse planejamento. Porque o planejamento da educação domiciliar é diferente do planejamento escolar. O planejamento escolar é muito metódico, assim, você começa e termina, tem que colocar, anotar habilidade por habilidade, você tem que ficar dentro daquele padrão. E na educação domiciliar, o ensino personalizado. Você vai personalizar a educação de acordo com a personalidade do seu filho, de acordo com o temperamento dele. Por exemplo, o meu filho Heitor, ele é mais concentrado. Ele fica um bom tempo concentrado e depois que ele passa aqueles minutos de concentração, ele se dispersa. Então, eu já sei que no planejamento dele eu tenho que tentar intercalar momentos de estudo com momentos de descanso. Eu já tenho que fazer isso no meu planejamento. Já a minha Helena, ela é agitada, ela aprende no movimento. Às vezes eu estou fazendo leitura em voz alta e você acha que ela não está prestando atenção porque ela está brincando, está se movimentando, mas ela está escutando tudo. Se eu parar e perguntar, Helena, o que você acabou de ouvir que a mamãe falou? Ela repete totalmente, inclusive as palavras que eu acabei de falar. Então, você tem que levar em consideração também o temperamento do seu filho. Como é que seu filho aprende? Ele aprende desenhando? Ele aprende só ouvindo? Ele aprende se movimentando? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no seu planejamento. Entrando já mais profundamente nessa parte de planejamento, o livro Blueprint Homeschool, ele dá um passo a passo muito interessante para quem está começando e também para quem todos os anos precisa refazer aquele planejamento e revisitar esses questionamentos, né? Ela sempre indica que nós comecemos o nosso planejamento não pelo livro. A gente não começa pelo livro, o livro é o final. A gente tem que começar com algumas perguntas que vão nortear a nossa educação. Qual a missão da nossa família? Por que eu optei por fazer a educação domiciliar? Quem nós somos como família? O que nós acreditamos? Se nós somos cristãos, nós acreditamos que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Então, a minha educação, ela tem que ser firmada nesse propósito. Tem que ser uma educação cristocêntrica. Se eu sou cristã, eu acredito que o Senhor é o criador de tudo. Então, eu não posso fugir
disso. O meu propósito como mãe educadora, como família educadora, precisa partir disso. Que tipo de adulto eu quero formar? Eu quero que o meu filho simplesmente seja um profissional bem-sucedido na área escolhida? Eu quero que o meu filho passe em algum concurso? Eu quero que o meu filho passe no Enem nas primeiras colocações? Será que é esse o propósito da minha educação? Ou será que eu quero formar um adulto consciente, que saiba defender a sua fé, que saiba pensar com clareza, que saiba comunicar a verdade com firmeza e graça? Será que é isso que eu quero para o meu filho? A partir dessas perguntas e respostas, eu indico que vocês leiam um livro com um caderninho do lado, porque eu aprendo muito escrevendo. Então, toda vez que eu começo o meu planejamento, eu sempre revisito os planejamentos anteriores, eu vejo qual é a missão da nossa família, eu vejo se mudou alguma coisa na minha visão como mãe educadora, e eu gosto de escolher um versículo que vai nortear a minha educação. Esse ano, o versículo que eu escolhi é um salmo que fala que eu quero que o Senhor ensina-me a fazer a vontade dele, porque na educação não é a minha vontade. No meu planejamento, eu não quero que a minha vontade seja feita. Eu quero que a vontade do Senhor prevaleça. Então, todos os anos, eu tento mudar essa frase, esse versículo que eu utilizo para nortear o meu planejamento. Se você lê o Blueprint Homeschool, você vai fazer esse passo a passo calmamente, porque é isso que vai dar fundamento no seu planejamento. Às vezes a gente quer começar com material. Nós baixamos um PDF, nós baixamos um currículo e queremos começar a partir dali. Mas é tanto que lá no livro ela fala sobre a questão da casa, né? Comparando a educação domiciliar com uma casa. Você não começa uma casa sem fazer a planta dela primeiro. Você precisa saber o quê? Quantos cômodos essa casa vai ter? Essa casa vai ter um quarto, uma cozinha. Eu não começo a planta de uma casa comprando sofá para colocar na sala, se nem existe casa ainda. Eu não começo uma casa comprando as cortinas para decorar uma parede, se a parede não foi feita ainda. Então, da mesma forma, a educação domiciliar. Primeiro, você precisa trabalhar no propósito. Por que você está fazendo educação domiciliar? E caminhar lado a lado junto com o seu cônjuge. Às vezes, algumas pessoas nos procuram para falar que o marido não aceita a educação domiciliar, que o marido tem medo, que a avó não aceita e pode denunciar. Então, é muito importante que vocês, como casal, estejam firmes na decisão de vocês. Aqui, para quem já nos conhece há bastante tempo, sabe que no início meu marido não era a favor. Então, eu precisei colocar o joelho no chão e orar durante 2 longos anos. Eu orei e pedi ao Senhor para quebrantar o coração dele, porque o coração do meu marido não iria ser mudado pelo o que eu estava fazendo. Não, teria que ser mudado pelo Senhor. E aos poucos eu fui percebendo o Senhor quebrantando o coração dele. E depois que ele chegou para mim e falou, amor, vamos fazer. Tudo fluiu. Foi tudo mais fácil, porque eu estava caminhando lado a lado com o meu marido, o meu cabeça, o meu líder. Eu estava lado a lado com ele. E se ele é o sacerdote do meu lar, se ele é o meu pastor, então eu tenho que estar de acordo com o que ele está de acordo. Eu não posso caminhar em direções opostas, que é a questão do jugo, né? O jugo desigual. Nós precisamos estar de acordo, marido e mulher. A educação domiciliar só vai funcionar se o casal estiver juntos nessa caminhada. Muitas vezes o marido não está disponível para ensinar alguma disciplina ao filho, mas ele está ali para dar suporte. A gente sempre brinca que aqui em casa eu sou a professora, a coordenadora e ele é o diretor. Sempre que eu preciso de um auxílio, eu recorro a ele. Mas eu estou ali na frente, ensinando, fazendo planejamento, e ele me dá esse suporte, tanto o suporte financeiro, quanto o suporte psicológico, ele me ajuda muito na questão de conversar com os meninos, às vezes quebrar um pouco da rotina. Amor, o Heitor precisa de uma educação financeira, ele vai e leva o Heitor em uma loja de ferramentas e vai comprar ferramentas, vai mostrar para o Heitor o valor, o que é que compensa comprar, o que é que não compensa, e isso faz toda a diferença na hora de construir o nosso planejamento, caminhar lado a lado com o nosso cônjuge. Depois que a gente já tem essa missão, esse propósito, a gente já caminha lado a lado com o nosso marido, com os nossos filhos, a gente já tem noção de qual o propósito da nossa educação, agora a gente vai identificar a personalidade do nosso filho. Ou, digamos, se a gente levar em consideração o trívio, em qual fase, em qual estágio o meu filho está. Por exemplo, às vezes, principalmente nós que somos da área de exatas, às vezes a gente quer adiantar alguns conteúdos para crianças que elas não estão preparadas ainda para absorver.
Crianças de 7 anos, elas não conseguem ainda fazer uma redação crítica, um texto falando por que aquele conteúdo foi bom para ela, o que foi que ela aprendeu, ela não vai conseguir colocar isso no papel. O que ela vai conseguir? Ela vai conseguir realizar um experimento, ela vai conseguir realizar algumas atividades, ela vai se maravilhar com aquele conteúdo, mas ela não vai conseguir ainda escrever textos sobre aquele aprendizado dela naquele conteúdo específico. Então, a gente não pode querer encaixar uma pecinha quadrada num quebra-cabeça que a peça que você está conseguindo observar que a peça é redonda, né? Então, tem que estar caminhando lado a lado com a fase de aprendizado que a criança se encontra. Se a criança está no estágio da gramática, ela é um papagaio, ela absorve tudo, ela consegue memorizar rapidamente. Então, você vai aproveitar essa fase para trabalhar conceitos, fazer experimentos, trabalhar apreciação artística. Agora, se o seu filho está na fase da lógica, já começa a entrar na pré-adolescência. Então, que é a fase que o meu filho se encontra, de 11 anos. E eles começam a questionar as coisas. Você já consegue aprofundar um pouco mais do conteúdo, estudar um pouco mais de linguagem, aprofundar, porque se ele aprender linguagem, que é o principal de todas as disciplinas que você vai ensinar, vai ser muito mais fácil para ele aprender ciência, ele vai conseguir fazer uma interpretação textual. Porque um dos problemas dos jovens que chegam lá no pré-vestibular, eles não sabem ler um enunciado e interpretar. Quando eu era professora de cursinho, muitas vezes os meus alunos, eles olhavam para a questão, o enunciado era grande. Aí eles já ficavam tristes, porque eles não conseguiam entender aquele enunciado, eles não conseguiam fazer uma interpretação textual, e logo depois, na questão, eles já não conseguiriam realizar aquela questão porque eles não interpretaram corretamente o enunciado. Então, se nós trabalharmos, principalmente nesse estágio, na fase da lógica, a parte da linguagem de forma profunda, a criança ela vai aprender todos os outros conteúdos muito mais fácil. E depois você vai olhar também se o seu filho já está na fase da retórica, que já é a juventude, né? Ele já vai conseguir se expressar, ele já vai conseguir debater, eles já sabem, já entenderam como se comunicar bem. Então, é muito importante que você saiba em qual estágio o seu filho se encontra. E a partir daí, você vai fazer o quê? Você vai montar o seu plano de aula. Só beber um pouquinho de água. Agora nós vamos juntar tudo isso que nós já pontuamos, já escrevemos, que a partir daí nós vamos tirar o nosso planejamento somente da nossa mente, nós vamos colocar numa folha, né? E como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu já sei o propósito da minha família, eu já sei a missão, eu já sei aonde eu quero chegar. Agora eu vou separar as áreas de formação. O que eu vou estudar com esse jovem? Eu vou estudar português, que no caso linguagem, né, matemática, ciências, história, arte, mas como é que eu vou saber o que eu preciso estudar em cada fase? Será que eu preciso estudar latim com uma criança de 4 anos? Será que eu posso dispensar o estudo de história numa criança de 5 anos? Então, é isso que você vai ter que analisar. No livro A Mente Bem Treinada, ele já te dá um direcionamento sobre as disciplinas. Qual disciplina estudar em cada fase. E isso ajuda muito e me ajudou muito no início. Mas para quem não tem esse livro e quer saber mais ou menos quais disciplinas inserir, você pode até usar a BNCC como parâmetro, não utilizando ela como a sua espinha dorsal. É só para você observar, você vai olhar as habilidades, você vai olhar as disciplinas que a criança precisa estudar naquela série escolar e você vai anotar para você saber quais são as áreas de formação que você vai inserir no seu planejamento. Partindo disso, essa tabela que você vai fazer com as áreas de formação é como se fosse o corpo da sua educação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar. Deixa eu tentar aqui, que fica mais fácil eu colocar para vocês em imagem. Deixa eu só tentar, senão eu mostro o papel mesmo. Acho que eu vou apresentar aqui na tela mesmo, compartilhar a tela. Jaqueline, Oi. se você não conseguir, minha irmã, conseguir projetar aí, se quiser mandar o link aqui pra gente, o arquivo lá no grupo, aí a gente transmite. Deu certo aqui. Eu consegui. Graças a Deus. Tá aparecendo aí? Vamos ver. Abriu aqui, ele vai projetar. Perfeito. Olha que legal.
Prontinho. Aqui, gente, depois que eu já sei as áreas de formação que eu vou estudar com meu filho, eu crio esse cronograma de estudos. Nesse cronograma eu já sei o que eu vou estudar com ele nos turnos, eu já separo o turno da manhã, o turno da tarde, o que eu vou fazer na segunda-feira, o que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta. Então, esse aqui é como se fosse o corpo do meu planejamento. Eu já sei o que eu preciso estudar, quantas vezes na semana eu vou estudar. Então, se vocês observarem, por exemplo, a parte de linguagem, é onde está escrito EP e LEBA, né? Que é o material do Essentials que nós fazemos parte da comunidade do Classroom Conversations. Então, essa parte de linguagem nós vemos todos os dias, com exceção da sexta-feira, que é o dia do encontro em comunidade. Já a história, eu faço o estudo com ele na parte da segunda-feira, de manhã, e quarta-feira à tarde. Então, eu vou fazendo essa separação. Ciências, eu vou estudar quais dias? Eu estudo ciências na terça e na quinta. Então, quando você já tem essa noção de quais dias você vai estudar, quais disciplinas você vai estudar, vai ficar muito mais fácil de você pegar o conteúdo e fazer a divisão de acordo com os dias da semana. Agora, eu vou parar aqui de compartilhar. E já eu compartilho a segunda parte. Depois que você já fez esse cronograma, lembrando que esse cronograma pode mudar, às vezes você pode colocar... Sim, teu microfone fechou. Aconteceu alguma coisa que a gente perdeu o teu áudio. Prontinho? Isso, Tá pronto. agora? Pode voltar. Perfeito. Prontinho. Agora que você já tem esse cronograma pronto, vai ficar mais fácil para você fazer a divisão dos conteúdos. Mas lembrando que esse cronograma ele pode ser modificado no decorrer do ano. Nada é engessado na educação domiciliar. Tudo é adaptado. Então, com esse cronograma, você vai saber quantas vezes na semana você vai estudar as disciplinas, você vai conseguir anotar no papel e dizer, não, segunda-feira eu vou estudar isso, terça-feira aquilo. Então, você já sabe quantas aulas semanais você vai ter, tá bom? Oi. Jaqueline, de novo parou o teu áudio. E ainda está ouvindo agora? Agora sim. E o microfone está ligado aqui todo o tempo. O que será? Tá ligadinho. Pronto, então, pode seguir. Posso continuar? Perfeito. Agora, o que vocês farão? Vocês pegaram um calendário, né? Esse aqui é um calendário do ano de 2026 e vocês vão anotar. Qual vai ser o meu primeiro dia letivo? Eu venho aqui em fevereiro, meu primeiro dia de aula vai ser no dia 2 de fevereiro. Anoto isso. Qual vai ser o meu último dia de aula? O meu último dia de aula vai ser no dia 18 de dezembro. Eu vou pegar esse meu calendário, já vou pintar. Eu gosto de pintar, se vocês observarem, tá todo colorido. Então, eu vou pintando as semanas que nós vamos viajar. Eu já pintei até a semana da Expo Homeschooling aqui, ó. Feriado. Aí eu pinto também os dias de viagem familiar. Eu pinto os dias de passeio. Algumas viagens vão acontecer de forma inesperada, mas a gente já tem que prever, pelo menos as de férias da família, alguns feriados, como o da Semana Santa. Eu já anoto tudo isso aqui. Depois, eu vou anotando aqui do lado as semanas, ó, semana 1, semana 2, semana 3. E no final, eu vou saber quantas semanas letivas eu terei. Eu vou agora colocar outra imagem para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou mandar para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Espera só um instantinho. Bárbara, eu acho que eu enviei lá no grupo. Se tu puder espelhar para mim. A gente puxa aqui, mas... Tabela de numeração dos dias letivos. Pessoal dando feedback que o áudio tá ok. Graças a Deus. Pode continuar, tá muito bom. Aí você espelha essa tabela de numeração dos dias letivos, que eu já vou colocar também outra coisa mais para frente. Ele vai estar colocando já. Tá bom. Eu tô só baixando aqui e aí já enviando. Mas é só o primeiro arquivo, viu? Viu. Na ANED, nós fizemos uma vez uma mentoria sobre esse perfil familiar e o perfil dos filhos. A gente podia fazer novamente, viu, Jaque? Se você quiser estar comigo, eu gerei um doczinho com essa metáfora da casa, só ressaltando, assim, enquanto o Vinícius está colocando o doc, muito rico isso que você comentou de
que a gente primeiro precisa pensar bem na planta, antes de ir comprando o sofá, comprando a cortina, né? Isso aí é o final, é o acabamento, é a decoração. Então, está sendo muito rico tudo isso que você está estruturando para as famílias, trazendo, né, essas referências dos livros e da sua experiência. Muito rico isso, porque muita gente está começando o homeschool ou começando o ano, e muitas vezes a rede social é uma bênção, nos ajuda, mas pode criar uma ansiedade, um senso de eu tenho que já estar tomando decisões. Só que eu gosto muito de uma frase que diz, né, que velocidade na direção errada é perda de tempo. Exatamente. Perda de tempo, perda de recursos, então não adianta acelerar na direção errada, né? Vinícius já conseguiu aqui projetar. Perfeito, eu vou só. Já eu envio o outro. Se vocês observarem aí nessa tabela que eu estou mostrando, eu já anotei exatamente o que eu acabei de falar para vocês, ó. Na tabelinha, vocês verão a semana, eu já coloco no primeiro semestre. Primeiro semestre, minha aula começa no dia 2 de fevereiro. E o último dia de aula no dia 30 de junho. Estou considerando só um semestre. Que dá um total de 21 semanas e 101 dias letivos. Aí eu já vou colocando semana 1, semana 2 e os dias letivos. Se vocês observarem essa parte em verde, é a Semana Santa. Nós só vamos estudar 2 dias, então só terei 2 dias letivos. No final, pode descer, por favor. Eu já vou contabilizar quantas semanas eu estudarei e quantos dias letivos eu terei, tá bom? Isso aqui é só mais para você ter uma praticidade na hora de fazer a divisão. Pode parar aí. Isso, perfeito. Prontinho, aqui, ó, se você observar, eu já sei que eu vou ter 40 semanas letivas e 195 dias. Isso vai facilitar muito na sua divisão de qualquer material que você vai utilizar, porque você sabe exatamente quantos dias vocês vão estudar. Lá no livro Blueprint Homeschool, ela ensina a fazer uma divisão do livro de uma forma bem prática. Você pega o número de páginas, divide pelas semanas ou até mesmo pelos dias de aula e você vai ter um planejamento bem prático, né? Por semana. Então, para quem faz dessa forma, essa tabelinha vai lhe ajudar bastante, porque você vai ter uma noção de quantas semanas e quantos dias letivos você terá. Se a gente for olhar para a LDB fala que nós devemos dar 800 horas aula e que isso é mais ou menos 200 dias letivos, né? Nesse meu planejamento, eu estou com 195 dias. Estou abaixo da LDB, mas estou muito além da parte de ensino, né? Então, é isso que a gente deve focar a nossa visão. Nós não devemos focar em hora-aula, em semana, isso aqui é só para nos dar um norte, tá bom? Eu não vou ficar refém desse planejamento. Esse planejamento aqui, ele vai me ajudar, mas ele não vai ser o meu propósito final, ele é só um mapa. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu quero chegar. Pode tirar da tela. Eu já vou te enviar a última parte que eu quero mostrar. Olha aqui, pai, tem 360. Voltamos já. Pode ir. O microfone tá ok? Tá ok. Pode seguir. Perfeito. Deixa eu só enviar para vocês o outro PDF, que esse aqui é o do livro. Aí ele é bem importante para as famílias conseguirem acompanhar comigo. Deixa eu colocar aqui. Planejamento. Será que é esse? Não. Eu vou falando aqui, eu vou enviar depois. Agora que você já tem o seu calendário, você já tem essa tabela previamente feita com os dias letivos, com as semanas de aula. Agora você vai vestir o seu corpo, né? Eu não falei que aquele cronograma era o nosso corpo? Agora a gente vai atrás das roupas, que nada mais é do que os livros. Qual livro eu vou utilizar? Qual vai ser a sequência que eu vou estudar com meu filho? Sabe o que me ajuda bastante? Nós que fazemos educação domiciliar utilizando o currículo do Cici, nós temos um escopo a cada ciclo. Por exemplo, agora no ciclo 2, eu já peguei aquele escopo, eu olhei tudo que nós vamos estudar em ciências. Eu vou estudar o quê? Eu vou estudar um pouquinho de astronomia, vou estudar um pouquinho de física. E quando eu tenho esse escopo e essa sequência, eu consigo escolher o livro didático. Mas digamos que você não faz CC. Aí você fala, Jaqueline, como é que eu vou saber a sequência que eu tenho que estudar com meu filho? Eu trouxe aqui um livro de uma coleção antiga, da Atlas Visuais, esse aqui é sobre o universo. E aqui, se você pegar o índice do livro,
ele vai te dar uma sequência. Se você não sabe por onde começar, você não sabe quais conteúdos adotar durante o ano, você pode pegar o índice de um livro e você vai seguindo essa sequência. Aí o trabalho que você vai ter é o quê? Só buscar o conteúdo, atividades, para você trabalhar cada um desses temas. Trouxe outro livro para trabalhar geografia, digamos. Quero ensinar geografia para o meu filho, eu não sei a sequência a qual eu vou adotar. Esse livro aqui, que é O Mundo, uma introdução para crianças, ele te dá uma sequência já, ó. Você vai começar com o estudo dos continentes, depois a América do Norte, a América Central, a América do Sul, Europa, Ásia. Então, dessa forma, você consegue fazer o seu planejamento. Tá em dúvida ainda? Não sei como fazer esse planejamento, não sei como fazer essa sequência? Consulta a BNCC. A BNCC te dá já algumas disciplinas, o que você precisa estudar de acordo com a série escolar, mas você não vai utilizar ela como uma âncora. É só realmente para você olhar, visitar e sair de lá, tá bom? Não se aprofunda muito lá. Você só vai pegar ela como referência. Eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que estudar ciências da Terra. Eu tenho que estudar astronomia naquela série escolar. Então, eu vou saber qual material eu vou escolher. Aqui, como nós fazemos o CC, nós iremos para o ciclo 2 agora. O livro que eu escolhi para trabalhar esse ano foi esse da Generations, Deus Criou o Mundo. Se vocês observarem, eu já separei aqui os capítulos, ó. Cada paginazinha aqui é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque agora, nessa parte do planejamento, eu preciso conhecer o material que eu escolhi. Eu não gosto de fazer a divisão de forma direta. Eu vou olhar quantas páginas o livro tem e eu vou dividir pela quantidade de dias letivos. Eu não gosto de fazer dessa forma, porque muitas vezes um conteúdo não vai estar nada a ver com o outro. Por exemplo, o capítulo 1 aqui da Generations, eu vou estudar um pouco sobre a criação. Depois, no capítulo 2, eu já começo na parte do universo, né? O sistema solar, fases da Lua. E depois eu já entro em vulcões. Eu acho que, às vezes, digamos que eu tenho 2 aulas de ciência. No dia 1, eu vou estudar o universo. Aí, no dia 2, eu já vou estar estudando vulcões. Fica uma coisa meio confusa para a criança, sabe? Eu gosto de abrir o livro, folhear e separar em tópicos. Eu vou olhar o capítulo, vou abrir o capítulo 1 e vou olhar aqui os tópicos. Eu tenho... A página inicial vai falar sobre as obras da criação e os dias da criação. Aí eu vou lá e separo. Aula 1, página tal, a página tal. Eu vou agora tentar enviar para vocês novamente. Deixa eu só salvar de novo o arquivo, que eu não fiz, foi encontrar. Porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Se quiser também tentar compartilhar, as duas coisas funcionam. Tanto um quanto a gente puxar aqui. Salvar. Que eu salvei, mas eu acho que o nome não está aparecendo para mim. O capítulo 3 é aprofundar na Terra, né? O estudo do planeta Terra. É como se fosse uma revisão do que nós estudamos ano passado. Muito bom. Aí o planeta Terra, primeiro falou do sistema solar, aí entra no planeta Terra, né? Tem as montanhas, os picos, e rios, fósseis, mas aí vai depois para a matéria, né? Muito legal isso. Você investiga no livro todas as outras partes que tem a ver com, por exemplo, o sistema solar. Aí você lista ali as páginas daquilo. Interessante. Exatamente. Eu tento fazer de uma forma mais personalizada para eu conseguir me encontrar no decorrer do ano e eu não me perder. Porque, às vezes, a gente faz um planejamento que no decorrer do ano não funciona. Então, o ideal é que você... já consegui achar, tá aqui. Vou enviar para você, tá bom? Enviei, prontinho. Aqui no livro de atividades, eu não tenho o livro de... O microfone desligou? Não? Perfeito. No livro de atividades, eu tô com Deus Criou os Animais, mas eu acho que vocês têm o livro de atividades Deus Criou o Mundo com vocês. Tem? Ele já te dá um planejamento nas primeiras páginas. Caso você utilize o livro de atividades, você já tem um planejamento todo pronto. Ele já te dá as páginas que você vai ler, os dias da semana, a data final, a nota da avaliação. Então, se você quer simplificar, não, eu quero um planejamento já pronto. Compre o caderno de atividades que você já tem um planejamento pronto. Aí é só você encaixar a sua rotina familiar, os dias de estudo de ciências e você já tem esse planejamento pronto. Tu pode mostrar, Bárbara, o do Deus Criou o Mundo?
Aqui, o meu Pedro fez no ano passado. Então, eu colocava em laranja o capítulo que tinha experiência de ciências, que aí eu já me programava antes para estar conversando com ele sobre aquela experiência. E ele mesmo ia preenchendo a data que ele fez. Como ele está com 12, ele está um pouco mais autônomo. Então, às vezes acontecia de ficarmos doentes, ou uma viagem, ou tinha uma oportunidade de vivência. Então, aí a gente ajustava aqui mesmo e ele tinha que escrever após feito a data em que ele fez. E aí, às vezes, eu ajustava. Uma outra vantagem é que ele tem umas semanas de arrumação. Então, ele tem algumas margens, né? Que é uma estratégia importante no planejamento, é você colocar margem. Então, ele tem o dia flexível, que pode ser esse dia de comunidade, esse dia que você sai de casa. É muito interessante isso. É importante as pessoas considerarem isso no planejamento também. Com certeza. Lá no Blueprint Home School ela fala, né? Separar em blocos, sejam de 6 em 6 semanas, mas ter sempre uma folga ali para você trabalhar e até mesmo dar uma olhadinha no seu planejamento, ver se tem alguma coisa que não tá dando certo, o que você precisa modificar. É sempre importante ter essas semanas de pausa. Vai lá para a tabela, por favor. Acho que é na página 2, tem uma tabelinha. Conseguiu colocar. Prontinho, pode parar aí. Se você observar aqui, eu fui abrindo o livro e eu gosto sempre de trabalhar com caderno. Então, eu vou analisando aqui capítulo 1, as obras do Senhor inspiram admiração. Página 11 a página 16, eu vou estudar a criação. Página 17 a 22, as obras da providência de Deus. Lembrando que nós só estudamos ciências 2 dias na semana. Então, esse meu planejamento é para a nossa família, para a nossa realidade, que estudamos somente 2 dias na semana. Aí eu vou fazendo essa divisão. E no final, que eu já tenho tudo para os 9 capítulos, eu vou separando. O que eu vou estudar? Aí eu fiz essa tabelinha aqui, ó. Semana 1, eu vou estudar o capítulo 1. Aula 1, página 11 a 16. Aula 2, página 17 a 22. O tema da aula 1 vai ser a criação. O tema da aula 2, as obras da providência de Deus. E eu gosto sempre de ter um caderno clássico conosco, tanto com a Helena quanto com o Heitor. Por que eu faço esse caderno clássico? Por exemplo, eu utilizo esse material com os meus 2 filhos de idades diferentes. A Helena tem 6 anos e o Heitor tem 11 anos. Então, eles estão em estágios de aprendizado diferente, mas cada um tem o seu caderno clássico. A Helena, ela vai trabalhar utilizando só audição, ela vai ouvir, né, a leitura do capítulo, e depois ela vai realizar um projeto, seja uma pintura, seja um desenho. Ela gosta muito de cortar e montar projetinhos, então o caderninho dela tem muito disso. E já o Heitor, ele já faz um desenho mais elaborado sobre aquele conteúdo e faz um pequeno texto sobre o que ele entendeu. Então, a cada aula, eu tenho esse caderno clássico registrando tudo. Registro todas as aulas nesse caderno. E se vocês observarem, na semana 2, está em cinza. Essa semana aqui é como se fosse uma semana para você parar e fazer um projeto específico para aquele tema que você estudou. Por que eu separei uma semana inteira para o projeto? Porque, às vezes, dependendo do projeto, toma mais tempo. Às vezes, você quer fazer uma maquete, às vezes, você quer fazer um lapbook bem elaborado, que não vai dar tempo de você fazer em 40 minutos de aula. Então, o ideal é que você faça essas pausas e aproveite essas semanas para os jovens, para as crianças aproveitarem, para revisar aquele conteúdo. Então, durante essas semanas de projeto, eu aproveito para revisar. Aí eu vou perguntando, quantos dias foi que o Senhor criou a Terra? O que foi que ele fez em cada dia? Aí eu vou fazendo essas perguntas para eles irem revisando o que eles estudaram. Aí aqui, semana 3, eu já entro no capítulo 2. Vou abrir aqui no capítulo 2. O capítulo 2, o título é Deus criou coisas gloriosas de se ver. Então, eu já fiz essa separação do que eu vou estudar em cada aula. Na aula 1, na semana 3, eu vou estudar sistema solar. Depois, estrelas e nebulosas. Na outra semana, constelações. E eu vou fazendo essa separação em todo o livro. Por isso que você precisa conhecer o material. Não é só pegar o material e dividir em páginas, porque não vai funcionar. Você precisa separar os projetos que você vai realizar no ano. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que eu consigo realizar tantos projetos manuais
em um ano. Mas é porque eu faço esse planejamento prévio. Eu já sei o que eu vou precisar, quais materiais eu tenho que comprar. Digamos, se eu preciso de bola de isopor, eu já sei que eu vou precisar de bola de isopor naquela semana. Eu já sei que eu vou precisar de cartolina naquela semana. Então, eu já me preparo previamente para esses projetos. Aí, se vocês olharem aqui na semana 6, novamente, realização do projeto. Aí eu já coloquei fazer um cartaz de diferentes constelações e atividade de luz e sombra, criando constelações na parede. Eu já sei qual vai ser o projeto que eu vou direcioná-los. Esse projeto pode ser mudado? Pode ser modificado tranquilamente, tá bom? Vai depender da sua rotina, vai depender se você surgiu uma ideia assim de um projeto mais simples, um cartaz. Então você vai adaptando essas semanas de projeto, tá certo? E se vocês olharem a tabela como um todo, eu sempre tenho essas semanas em cinza. Semana 2, semana 6. No final de cada capítulo, eu tiro uma semana para nós fazermos uma revisão e realizar um projeto. Para quem faz CC, esses projetos já são muito bons para eles apresentarem em comunidade. Lá no Foundations tem a parte de apresentação individual. Então, eu aproveito esses projetos, esses cartazes, para eles apresentarem. Então, se vocês observarem, em 30 semanas, eu já tenho inúmeras apresentações prontas. Alguns projetos precisam ser adiantados, né? Aqui na Lua, eu coloquei para eles estudarem as fases da Lua durante um mês. Vou imprimir uma tabelinha, como se fosse uma tabela, só a grade, né? E ele vai desenhar a lua que ele está observando no céu a cada dia da semana. E no final, no dia do projeto, eu vou analisar com ele e vou perguntar aqui que tipo de lua era. Lua minguante, lua crescente, gibosa crescente. Eu vou perguntando e questionando, tá bom? Então, o planejamento utilizando um livro não é algo complexo, é algo simples, mas você precisa conhecer esse material. Aqui, para esse planejamento do livro Deus Criou o Mundo, eu fiz um planejamento para 30 semanas. 31 semanas, na 31ª semana, eu faço somente revisão e avaliação. Pode descer a tabela até o final. Pronto, tá aí. Na última semana, na 31ª, eu faço só revisão e avaliação. Aí vocês podem me perguntar assim, já que mais o teu planejamento que tu me mostrou anteriormente não era 40 semanas letivas, por que que o material foi dividido somente em 30 semanas? Eu gosto de ter essa folga porque nós temos semanas surpresas. Às vezes alguém adoece, às vezes aparece uma viagem no trabalho do marido e a gente vai acompanhá-lo. Então eu gosto de dar essa folga para que a gente possa revisar o conteúdo, para que a gente possa realizar algum outro projeto, fazer uma visita, uma aula de campo, ir até um museu, olhar um museu de astronomia. Então, eu gosto dessas semanas que não fecha as 40 semanas letivas, porque eu preciso dessas outras semanas para eu respirar. Eu tanto tenho essa pausa no dia do projeto, quanto eu tenho também essa pausa para revisão e revisitar o material quando necessário. Então, eu trabalho o mesmo material com filhos de idades totalmente diferentes e é super possível. Ano passado, nós trabalhamos Deus Criou os Animais e foi muito bom. Eles entraram numa vibe assim de animais que eles não saíram ainda. Eles estão criando animais, já criaram girino, já criaram peixe, já criaram, passaram pela a metamorfose de uma borboleta. Então, eles estão imersos nessa atmosfera, porque a educação domiciliar é isso, né? É uma atmosfera. A nossa realidade como família muda totalmente. Até então, a nossa viagem de férias era somente uma viagem. Agora é uma aula campal. A gente vai viajar para um local que a gente consiga aprender algo naquele local, fazer uma visita em um museu. Então, para o planejamento, você tem que considerar tudo isso. Aí, aqui no final, eu coloco as observações, né? Pode descer um pouquinho, por favor. Aí eu falo sobre o caderno clássico, como é que eu integro isso com o currículo do CC e as apresentações do Foundations. E lá no final, eu falo sobre as avaliações formativas, somativas, os tipos de avaliação que eu vou fazer com esse material. E para quem quer uma segurança, eu quero saber se eu estou dentro das habilidades que o KBNCC manda, pode descer um pouquinho mais. Eu faço uma tabelinha lá no final só falando o que eu vou estudar e qual habilidade vai estar relacionada. Prontinho. Os materiais da Generations, eles já estão basicamente todos com essas habilidades já inseridas. Fica muito fácil de você fazer essa divisão. É um material rico que você consegue trabalhar em diferentes séries escolares e fazer essa correlação com as habilidades. Isso aqui, gente, essa tabela, só é mesmo para você ter uma noção se você está
seguindo essas habilidades ou não, mas você não vai se guiar por ela. Tanto que é a última coisa que eu faço, sabe? Ela não é o meu ponto de partida. Ela é quando o meu planejamento está todo pronto, eu vou e adiciono essas habilidades. Então, eu acredito que sobre o planejamento é basicamente isso, né? Vocês viram que é muito simples. Você vai realmente pegar o livro, sentar, dividir capítulos e dividir páginas, separar projetos. É algo simples de ser feito, mas precisa de intencionalidade. Você tem que tirar um dia, porque você vai demorar mais tempo fazendo esse planejamento do que executando. Executar num dia é rapidinho. Então, digamos que um dia a criança acorde doente e você não vai conseguir realizar aquela aula. Você sabe exatamente onde você parou e onde você tem que retomar na próxima aula, o que facilita. Você tem um mapa, você vai conseguir se guiar durante todo o ano e não vai se perder. O nosso problema como famílias educadoras é exatamente o que a Bárbara falou. Às vezes o Instagram, ao invés de ser uma inspiração, é um peso. Você quer comparar o seu filho com outra criança, que às vezes tem até uma alta habilidade, aí você quer que seu filho tenha aquele mesmo desempenho, você compara crianças de idades diferentes, famílias com rotinas diferentes, então use o Instagram como fonte de inspiração e não de condenação. E não se esqueçam que a constância, ela vence a empolgação. Às vezes a gente fica muito empolgado, né? A gente vê fulana fazendo um projeto maravilhoso, eu quero fazer igual. Aí eu fico empolgado e vou. E o final dessa empolgação é a exaustão. E não é isso que a gente quer. Com a educação domiciliar, a gente quer constância, um pouquinho a cada dia, um pouquinho por vez. E dessa forma você vai vencer o ano inteiro e não somente 2 semanas. Eu espero que se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar aqui na hora. Eu espero que tenha sido uma bênção assim, para quem está começando e para quem também já é antigo, né, na educação domiciliar, que possa ter inspirado de alguma forma como realizar esse planejamento. Benção demais. Muito bom, que banho, hein? Que aula maravilhosa de planejamento. Parabéns pela organização, Jaque. Que alegria, viu? Ter você aqui inspirando as famílias, encorajando a excelência, mas com muita tranquilidade, né? Você vê que você já faz homeschooling há quantos anos, Jaque? O Heitor, oficialmente há 6 anos, mas antes eu fazia sem saber. A alfabetização, toda essa coisa. Já fazia sem saber. Eu queria, na verdade, no início, quando eu engravidei do Heitor, abrir uma escola. Aí eu fui estudar um pouco sobre isso há 11 anos atrás, né? Aí desde que ele nasceu, eu coloquei isso como um propósito de vida mesmo, acompanhar a educação dos meus filhos de uma forma intencional, estar ali lado a lado com eles. Aí eu já fazia sem saber. Isso mesmo, que bênção. E é isso, a cada ano, né? Você aprimora, você tinha a experiência, né, de professora, então tudo isso aqui, essa organização que a Jaque trouxe, reúne uma expertise que ela foi adquirindo ao longo dos anos. É para animar as famílias a se organizarem, a se estruturarem, a não estarem, né, com essa síndrome do objeto brilhante, Isso. A cada hora começando uma coisa, sem completar, sem concluir. Então, amadurecendo, esse é um momento de avaliação, fim do ano, começo do ano. Então, não ter pressa de começar a depender, né? Olhando para essa aula aqui, você pode avaliar, eu preciso conhecer melhor os materiais que eu quero trabalhar. Então, de repente, vale a pena você adiar um pouquinho ao seu começo do homeschool, para que você não saia acelerado na direção errada, né? Então, Isso. Velocidade na direção errada é perda de tempo. Você vai ter que voltar para pegar a direção certa. Então, a Jaque começou aqui falando, né, que o fundamento dela, o ponto de partida é buscar a Deus, orar, estar em concordância com o esposo. Olha, não consigo enfatizar quão rico foi aqui esse compartilhado, Jaqueline, quão prático foi, né? Uniu o que foi falado antes, o André falou sobre teoria e prática, sermos simultaneamente, sermos intencionais, tendo o conhecimento em mente e a vida acompanhando esse conhecimento. Então, muito precioso aqui essa aula. Vamos tirar aqui algumas dúvidas, pessoal. Quem quiser colocar algumas dúvidas nos comentários. Alguém perguntou aqui. A Jaque enfatizou que ela usou esse mesmo planejamento para 2 filhos. Isso. Um de 11 anos, que está numa fase já diferente, e a filhinha Helena, que está com 6, não é isso? Isso mesmo. Olha eu só, fiz praticamente a mesma coisa quando Deus criou os animais. E a Helena tinha 5 e ele 10. E funcionou muito bem.
praticamente o dobro da distância, né, de anos. 5 anos. E você vai usar com os 2 filhos. E a gente vê no Instagram da Jaque que ela trabalha com os 2 ao mesmo tempo. E às vezes até a minha de 2 anos está junto ali fazendo desenho. Isso, ela tem uma princesinha de 2 anos. Alguém perguntou assim, sobe mais um pouquinho, tinha uma pergunta aqui. Meu filho é muito ativo. Como eu faço? Eu acho que você tocou nesse ponto, mas vale a pena dar E outra pergunta que eu faço depois a outra pergunta. Essa primeira. Meu filho é muito ativo. Como eu posso escolher melhor o que fazer com ele e a minha abordagem? Foi lá no comecinho. Foi. A minha Helena é assim, ela é agitação em pessoa. Quem conhece ela sabe que ela é ligada no 220. Só que ela tem um amor por leitura em voz alta. Inclusive, a fono dela, ano passado, usava muito desse amor dela por leitura em voz alta para intercalar os exercícios. Então, o ideal é que você conheça qual o foco do seu filho. Ele é muito intenso, ele é muito agitado, mas ele gosta de fazer o quê? Ele gosta de pintar, ele gosta de cortar, ele gosta de ouvir enquanto brinca. Então, partindo disso, partindo desse conhecimento, você vai fazer a divisão dos materiais e escolher o material. A minha Helena, ela funciona muito com leitura em voz alta. Então, eu opto por fazer a leitura em voz alta com os 2 ao mesmo tempo. E depois, a atividade dela é no que ela gosta de fazer. Ela gosta de cortar, ela gosta de colar. Ela não gosta muito de pintar, mas como ela está ali naquele processo de cortar e colar, o pintar é uma consequência. Eu vou aproveitar esses tempos de foco dela, né? Tanto na leitura em voz alta, quanto na atividade que ela gosta muito. Aí isso que você deve fazer é conhecer ele, saber o que ele realmente gosta, como é que você vai conseguir prender a atenção dele por um tempo. Não é um tempo muito longo, não vamos sentar crianças de 7 anos por 50 minutos e achar que elas vão ficar ali concentradas, porque elas não vão. Tem que ser um tempo rápido. Tipo, a Helena, a hora que eu faço a leitura em voz alta é no máximo 15 minutos. Depois o Heitor vai aprofundar na atividade dele do caderno clássico e ela na atividade dela. Mas no final do ano, gente, esse caderno clássico vale tanto a pena que você vê toda a construção do conteúdo, tanto para filhos mais agitados quanto para filhos mais tranquilos, né? Como é o meu mais velho. O ponto foi isso que foi falado aqui. A hora de... Acho que alguém perguntou aqui, o tempo de aula. Gente, esse planejamento da Jaque não é um planejamento... escola, né? O tempo de qualidade de um pai com um filho, ele supera muito, exponencialmente, um tempo disperso do melhor professor num ambiente de ensino coletivo. Então, você quer falar um pouco sobre isso, Jaque, também? Não tem nem como a gente tabelar. Não, vou dar aula 45 minutos. Não tem como. Até porque o material, ele também é um devocional. Tem muitos textos bíblicos aqui. Às vezes, na hora da leitura em voz alta, eu falo, Heitor, abra o texto tal. Apesar do texto estar aqui, eu gosto que ele encontre o texto na Bíblia e faça a leitura. A Helena, como ela foi alfabetizada, ela também já tem essa autonomia da leitura. Eu já deixo a Bíblia com os 2 e eu vou acompanhando a leitura em voz alta do texto, do livro-texto, com a leitura da Bíblia. Então, o tempo não tem como tabelar realmente. Vai acontecendo. É um discipulado. Eu estou caminhando com eles e estou aprendendo também. Estava até conversando com a Bárbara sobre um dos livros que eles lançaram agora, que ela disse que não precisa ser somente para crianças, que os adultos vão pegar o livro e vão se deleitar, vão conhecer a obra do Criador, né? Vão conhecer o corpo humano, cada parte, a funcionalidade, onde que isso entra na questão da criação. Eu acho que é isso. O livro é muito rico. Então, você não tem como tabelar um tempo de aula. Vai acontecendo. Excelente. Alguém perguntou, Jaque, você faz igual esse planejamento para as outras disciplinas? Sim, faço. Para, digamos, linguagem, que ele faz o Essentials, eu já tenho um planejamento fixo durante as 3 viagens, porque é a mesma coisa que nós vamos estudar, mudando só lições de escrita. Então, o que eu mudo é as lições de escrita. Matemática, a mesma coisa. Ele vai começar esse ano com o material do Telares. Peguei o livro da mesma forma, separei por assuntos. Eu não gosto de colocar em páginas, como eu falei. Eu vou separando pelos assuntos e faço da mesma forma. Uma tabelinha, as aulas, as páginas, tudo bem direitinho. No decorrer do ano, em que momento você prepara essas coisas para aplicar com eles? Sei que tem criança pequena, rotina de casa, tudo isso.
Eu tento parar pelo menos uma vez ao mês. Às vezes não dá para parar uma vez por mês. Eu paro de 2 em 2 meses para comprar os materiais que eu preciso, para plastificar alguma coisa, para analisar o meu planejamento. Eu funciono muito escrevendo. Então, eu gosto sempre de ter o meu registro pessoal ali diariamente. Aí eu vou escrevendo. Aí tem gente que diz que não consegue ter essa disciplina, mas eu demoro 2 minutos para atualizar o meu registro todo dia. Aí, no final do mês, eu tenho uma paginazinha lá de resumo das atividades do mês. Aí, nesse resumo, é que eu vou anotando. Ele fez atividade tal com o projeto tal e funcionou assim. Aí, eu tanto anoto esse resumo, quanto eu já separo os materiais que eu vou utilizar no próximo mês. Mas você tem que ter um momento de pausa para você analisar até onde você está, se você está caminhando naquele planejamento, se você precisa mudar alguma coisa no seu planejamento. É necessário essas pausas. Você disse que gosta muito de anotar, né? Uma vez eu ouvi que planejamento a gente escreve de lápis, não de caneta. Isso. E o Pugh, que fundou o Institute of Excellence in Writing, que é a excelência da escrita, ele era professor de violino e ele fala que escrever é uma arte. E ele diz que o currículo ele é para servir à criança e não a criança o currículo. Eu diria, então, né, nós homeschoolers, ele estava falando para professores. Os materiais, eles são para servir à família, e não a família ao material. Então, você ajusta, você adapta, você coloca imagem no planejamento. Muito rico. Alguém perguntou, estou atrasada, começar com 8 anos no Deus Criou Tudo? Olha só, como a Jaque falou, ela está trabalhando com uma criança de 5 anos e com um de 11. O meu filho, com 12, ele vai fazer 13 em fevereiro. Ele fez o ano passado esse livro. E nós vamos fazer juntos o Deus Criou a Vida e o Deus Criou Você. O Deus Criou Você, lá nos Estados Unidos, ele é indicado para a partir de 8 anos, 8, 9 anos. Mas o conteúdo é tão maravilhoso que ele vai trabalhar a mordomia do corpo, o quanto Deus me fez de um modo assombrosamente maravilhoso. E aí ele fala sobre a higiene, sobre a prevenção de doenças, que é um texto tão rico que ele reflete em várias áreas da vida. Então, essa ideia de série estudo, ela, para nós homeschoolers, tem que ser só um guia e não um alho, né? E não um bedel ali falando para nós, ixi, seu filho já passou da idade de estudar esse assunto. Não é assim, né? O que você acha, Jaque, sobre isso? Também penso igual. Às vezes as pessoas me perguntam, já que teu material é para qual idade? Aí eu digo, gente, eu sempre faço material pensando em todas as idades, porque eu vou revisitá-lo. Tem material que eu estudei com o Heitor, ele tinha 6 anos e eu revisitei no ano passado, ele com 10 anos. Então, o material para a família educadora é só um meio. Você está usando ele, mas você vai aprofundar de acordo com a idade da criança. Então, essa questão de tabelar a idade não funciona muito. Então, você não vai estar atrasada, viu? Pode utilizar o livro Deus Criou Tudo. Muito verdade. O currículo não é algo que se compra. A Sarah Mackenzie dizia isso. O currículo é um caminho, né? Então, você tem uma intenção. Isso. Você sabe onde quer chegar, né? Exatamente. Então, mesmo que aconteceu algo não planejado, você tem clareza de uma intenção, você aproveita aquilo a favor do objetivo. Né? Está sendo muito bom, Jaque, mas infelizmente a gente vai encerrar e ficaria aqui te ouvindo. Deixa eu comentar algo aqui, que a Jaqueline também colocou no final, e às vezes está sendo muito falado entre as famílias homeschoolers, que é um pouco do mito, debate sobre a BNCC. Muito interessante na hora que você colocou as equivalências de temas da BNCC. Você falou, a BNCC não é nosso ponto de partida, mas exatamente o ponto de partida é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Né? E para que possamos ajudar, né, Jaque, que é esclarecer para as famílias que querem fazer homeschooling ou que já fazem homeschooling. A BNCC ela organiza temas em geral, dentro de competências que precisam ser dadas, desenvolvidas, habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes, né? Você pode falar isso com muito mais propriedade aqui. E quando a gente fala dessa correspondência, até para poder esclarecer, né? Então, na verdade, assim, nós podemos estudar sobre a criação, estudar ciências, história,
toda e qualquer matéria dentro de uma cosmovisão bíblica, realmente. Esse é o nosso ponto de partida. E ao estudar aquele assunto, dizendo, olha, aquilo que está referido na BNCC, dentro daquele código, que você até coloca ali de competência ou de habilidade, é correspondente àquele dali. Não necessariamente da forma, dentro da metodologia, ou da filosofia ou ideologia dentro de uma perspectiva, seja de acadêmica atual, que a gente pode encontrar espalhado por aí, não é? Então, isso é muito importante. Se você puder, inclusive, na perspectiva como professora, como mãe experiente que você também tem, já poder explicar isso para tranquilizar as mães e pais a esse respeito, é muito importante. Sim, é muito fácil. Depois que você tem o seu planejamento pronto, né? Aí, como você falou, você vai lá na BNCC, aí vai lá, 6º ano do ensino fundamental. E ele vai te listar as habilidades que a criança vai ter que trabalhar naquele ano. Ela vai ter que trabalhar na parte da astronomia, quais habilidades? Ela tem que entender a posição do Sol, a sombra, a rotação da Terra. Essa aqui tem um código, essa habilidade. EF06 CI 14. Aí você vai lá no livro do Deus Criou o Mundo, aí você vai lá, eu vou estudar as fases da Lua, vou estudar as partes do Sol, isso aqui se encaixa exatamente naquela habilidade. É um trabalho só realmente de pontuar. Quando a gente faz planejamento escolar, a gente já tem uma tabela meio que pronta, com todas as habilidades. É meio que um Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém para analisar o material e ficar, não, isso aqui eu vou trabalhar a habilidade. Não, é tudo muito automático. Então, você não precisa perder tempo no seu planejamento como uma família educadora, se prendendo a essas habilidades. Você faz seu planejamento e, no final, você faz essa correlação só para nível de arquivo mesmo, para você estar ali com aquele planejamento completo e, de uma certa forma, assegurado, né? Mas é algo muito simples. Tem lá uma tabelinha, as habilidades, você vai olhando e vai relacionando com o conteúdo. Isso tem para todas as disciplinas, viu? A gente está falando só de ciências, mas tem as habilidades para português, para matemática, para geografia, história. Eu queria contar aqui uma experiência pessoal, em nada retirando o que a Jaque falou, que houve, assim, uns 3 anos do meu homeschool que eu não consegui fazer esse planejamento detalhado e buscava relatar o que foi feito. E às vezes eu tinha eu estava traduzindo livros, eu estava... aqui o mais velho tem 17 anos. E muitas vezes eu me sentia assim, ainda abrindo a mata em algumas coisas que não tinha material pronto. Então, participei da equipe de tradução do material de história do Brasil para a escrita. Então, quando acabava o ano, eu estava muito esgotada. E como eu tive burnout no começo do homeschooling, no meu primeiro e no 2º ano, foi muito ruim, um esgotamento, assim, que ele é um esgotamento que excede o normal. Ele afeta a sua sensibilidade, você fica muito sem ânimo. Então, eu, por já ter vivido isso, e eu já comentei, isso é motivo para um outro assunto, eu me percebendo tão cansada, não consegui fazer isso. E pelo receio de adoecer de novo, né, pensei, eu preciso mesmo de um descanso integral aqui, recuperar mais fortemente a minha mente, né, descansar. E eu relatava, então, o que foi feito. E às vezes tinha aquela sensação, será que estamos fazendo tudo o que precisava? E ao final do ano ficava impressionada com a quantidade de coisas que foram feitas. Então, uma visita a um luthier, já ouvi uma amiga contando, né, que o filho toca violoncelo, e um dia aconteceu uma visita a um luthier, e quando eles chegaram, a casa do luthier era cheia de instrumentos, ele era um senhor, assim, de uns 60 anos de idade, e ele deu uma aula de restauração de instrumentos. Aquilo não estava planejado, foi uma graça de Deus, é um mimo que Deus colocou no homeschooling dela. Então, nós precisamos confiar que Deus tem ideias melhores do que as nossas. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E ele está conosco nesse trabalho. Então, o planejamento é algo importante porque a Bíblia ordena, né, a gente a organizar o tempo, a não sermos descuidados com o tempo. O planejamento traz previsibilidade, acalma a criança, ela sabe o que vai acontecer na semana, e quem é muito desorganizado
aqui eu encorajo a primeiro planejar o seu dia também. Talvez se você é tão desorganizado, comece com o planejamento do dia, depois com o planejamento da semana. Faz de poucas em poucas semanas, então talvez você não vai conseguir planejar o ano inteiro, mas planeja um semestre, planeja um trimestre, e você vai começar a ganhar confiança e experiência nisso, né? E se você está, talvez, numa situação como a minha, você pode estar passando uma doença terminal, existem mães, né? Fazendo homeschooling e ainda enfrentando um desemprego do marido, a sobreviver na economia familiar, uma enfermidade. Confia que a educação é um processo muito mais divino e intuitivo do que industrial e comercial. Confia em Deus, né? E, por último, assim, falar que eu sempre penso naquelas famílias ali, pioneiras dos Estados Unidos, cristãs, que produziram mentes brilhantes, né? A mãe do Thomas Edison, aquelas mulheres que, como, por exemplo, a história do pequeno fazendeiro mostra, eram mulheres que tinham que apoiar o esposo no cuidado da fazenda, tinham vários filhos, não tinham um frango pronto na padaria para comprar, tinham que fazer geleia, aquelas comidas, aproveitar aqueles alimentos, cuidar de animais. E eu fico pensando, não era uma época de canvas, não era uma época de impressora, e aquelas mulheres produziram homens e mulheres brilhantes, né? Brilhantes, pessoas que tinham expertise em várias áreas. Nós precisamos pensar nisso, né? Que todas essas ferramentas elas estão ao nosso serviço, não para nos oprimir, mas para nos servir. Então, encorajo também as mães, né, a pensarem na educação como algo da vida, que acontece na vida natural. E se tornarem excelentes, e buscarem essa excelência com muita graça, com muito descanso, né, planejem férias, planejem pausas. Esses momentos são importantes para respirar e recomeçar. Então, eu quero agradecer, só acrescentar essa experiência aqui, né, de vida, e agradecer demais, Jaque, por tudo que você compartilhou. Foi muito legal, muito rico, muito sábio, inspirador, e eu tenho certeza que muitas mães aqui vão ser abençoadas, o ano delas, o que você compartilhou vai se refletir em muitas casas, e ao longo do ano, né, você ainda vai receber muito feedback aí disso. Te agradeço. O Vinícius colocou aqui o cupom da Jaque Ciência e Fé, que para quem pode comprar o livro, né? Deus criou o mundo. E A gente pode vai colocar lá no Instagram o cupom. pronto, então, tá aqui projetado até na tela, vai estar lá no Instagram também. Quem tiver interesse, é só acessar a loja da Generations Brasil, tá aqui o endereço está aqui no site também, loja.generationsbrasil.com.br, ou acessa o site generationsbrasil.com.br, lá tem o link para a loja online. Os livros todos estão com 10% de desconto, mas se você usar o cupom Ciência e Fé, você ganha 5% adicional. Ainda, que é o cupom de desconto da Jaque. Estamos projetando aqui para aqueles que tiverem interesse. A gente tem muitas outras perguntas, né, Jaque, aqui, mas o tempo já avançou bastante. Muitas mães aí, muitos filhos já estão puxando, mãe, meu almoço, pai. Estamos há mais de uma hora, né, aqui, conversando, se deleitando. Mas é uma alegria mesmo, Jaque, tá? E um privilégio, bênção de Deus poder contar com o seu compartilhamento, com a sua experiência. Veio aqui que mães, pais e os homeschoolers que estão assistindo aqui também foram muito abençoados e edificados com a tua participação. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero sim. Eu queria só lembrar o nosso propósito como família educadora cristã, né? Qual é o nosso propósito? A gente não está só ensinando matérias, nós estamos formando almas, né? Nós estamos formando pessoas para a eternidade. Então, o nosso trabalho não é só aqui.
Nosso trabalho é até a eternidade. Nós estamos construindo uma cultura dentro da nossa casa e nós vamos deixar um legado. Então, que a gente possa usar esse planejamento não somente como algo no papel, algo burocrático, mas que a gente faça uma oferta de adoração ao nosso Deus. É o nosso melhor. Então, a nossa educação é para o Senhor. Ele vai nos capacitar. Então, isso merece um plano, né? A gente merece planejar para adorar o nosso Deus de uma forma mais intensa, mais intencional mesmo. Então, é isso que eu queria dizer, né, para finalizar, né? E que foi realmente uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu aprendi no decorrer dos anos. Maravilha. Teve uma vez que a Daiane estava aqui em Brasília, a Daiane Ellis, da Aspen, e ela disse exatamente isso. Ela falou assim: educar é um ato de louvor a Deus. Então, vamos encerrar com isso, vamos pensar sobre isso, mães que estão aqui. Educar é um ato de louvor a Deus. Então, quando você está ali educando os seus filhos, uma adoração está subindo a Deus. Que isso seja muito motivador para nós no dia a dia. E que Deus te abençoe, Jaque. Muito obrigada. Vocês também, meus irmãos. Maravilha. E a Expo Homeschool já está no nosso calendário, viu? Se quiser conhecer a Jaque, vai lá na Expo, ou vai antes, né? Aí no Ceará. Eu venho aqui no Ceará. Fazer um tour lá pelo centro da cidade. Avisos importantes aqui. Então, próximo Save the Dates. Sobre a imersão Homeschool, começamos então hoje aqui. Esse foi o primeiro sábado. São 3 sábados seguidos, todos eles sendo transmitidos ao vivo, gratuitamente, aqui no canal da Expo Homeschooling Brasil. Para aqueles que quiserem receber o link da transmissão, tem a nossa página, você acessa e você faz a inscrição para que você receba o link depois também. A transmissão, ela fica gravada aqui, fica disponível por apenas 48 horas, apenas esse final de semana, e depois toda essa gravação fica acessível, disponível apenas para os assinantes da Expo HS Online. A gente não vai deixar aberto aqui no YouTube, é importante para a gente ter lá dentro do nosso ambiente. E o que é que você encontra dentro da Expo HS Online? São todas as palestras gravadas da Expo de 22, 23, 24, 25, dessa imersão e outros conteúdos que virão depois também. Então, é um convite para vocês. O próximo encontro, então, da imersão Homeschool acontece no próximo sábado. Nós temos o Daniel Gardner, da família de trigo, falando um pouco sobre o marido e pai, numa família de trigo, uma família que faz educação domiciliar. E a Métodos com Priscila Aidar e Mariane Bessa, da Educação no Lar. E teremos o Panorama Jurídico com Carlos Vinícius, da ANED, que vai falar sobre o cenário atual do homeschooling, as perspectivas, esse é um ano eleitoral, o projeto de lei, como anda a regulamentação, como anda também os processos das famílias que sofrem perseguição. É um número reduzido de famílias, mas nós sempre nos preocupamos com elas e estamos unidos na ANED como associação para a proteção dessas famílias e de todas as famílias educadoras. Então, o próximo sábado é muito importante, principalmente para os homens, pais, e principalmente para aqueles que estão definindo estilos de homeschooling. Vai ser muito bom o painel de métodos. Exato. E no sábado seguinte, no dia 24 de janeiro, será o último encontro. Nós teremos as palestras de Diego e Patrícia Vieira, queridos amigos, lá sobre a formação de associações, estar em comunidade, para as famílias educadoras. Teremos a Caris Anglada, falando sobre a sabedoria judaico-cristã como fundamento. Não percam, gente. A Caris é impressionante. E também teremos a Bárbara Reis, minha linda esposa, aqui falando sobre gestão do tempo, e também constância e serenidade para as mães, toda a experiência que ela teve como mãe real, com as lutas, mas também com toda a graça, sabedoria que Deus tem derramado. Então, fica aí esse convite, que vocês continuem conosco na imersão, nesses próximos dias, dentro desse mar azul, que é a educação domiciliar, com todo o cuidado e podendo ser encorajados aqui com toda a experiência desses pais e mães preciosos
que temos nesses dias aqui para vocês. Esperamos que tenha sido abençoador para a sua família, para vocês que estão aqui nos assistindo. Então, lembre de compartilhar com eles e nos vemos no nosso próximo sábado, às 9 horas.